Olá, tudo bem com vocês? Hoje eu vim conversar um pouquinho sobre ter filhos. Ao longo do meu desenvolvimento, a maternidade realmente foi algo muito significativo. A maternidade me trouxe muitas ressignificações de coisas que tinham acontecido ao longo do meu caminho e realmente o meu papel de filha ficou muito mais claro para mim quando eu me tornei mãe. Aliás, a maternidade, né, foi algo que eu falava um pouco sobre isso, principalmente nas minhas publicações do Instagram. E esses dias duas pessoas vieram me perguntar se eu não vou mais falar sobre maternidade. Então eu resolvi fazer esse vídeo sobre ter filhos. Então o primeiro ponto que eu quero conversar com vocês é em relação a uma frase de Bert Hellinger, que ele diz que a melhor maneira de nós honrarmos os pais é através dos nossos filhos. A frase não é exatamente essa, mas que seria a melhor maneira de nós retribuirmos a vida que os pais nos deram seríamos tendo filhos, seríamos dando a vida. E existem algumas controvérsias, né, em relação a essa frase. Inclusive, quando eu falei sobre relacionamento afetivo, que era um dos relacionamentos mais importantes, uma pessoa me perguntou, ela tem um relacionamento homoafetivo, ela me perguntou como ficaria a questão dos filhos, já que eles decidiram por não ter filhos. Então, o primeiro ponto é esse. Quando um casal decide não ter filhos ou não pode ter filhos, né, por N motivos, por N situações, não significa que eles não vão honrar ou eles não vão retribuir a vida que os pais deram, porque não darão a vida a uma outra vida, né? Eles podem sim honrar a vida que os pais lhes deram através da sua própria vida, através do serviço que eles prestam ao outro através da própria vida. Então, quanto mais pessoas você puder ajudar, quanto mais aquilo que você faz impacta na vida das pessoas, isso é estar retribuindo a vida que os pais deram. Às vezes você não tem filho, mas às vezes tem um sobrinho, tem um enteado, enfim, né? Tem tantas outras situações, às vezes pode fazer um trabalho voluntário com crianças, com idosos. Então, é a maneira realmente de você servir a alguém. Porque quando a gente é pai e mãe, a gente realmente percebe isso. Como a gente se doa por inteiro por uma outra vida. Então, não se preocupe se você decidiu não ter filhos ou não pode ter filhos. Viva a vida de uma forma que você impacte a vida das pessoas, que você sirva a outras pessoas, que você tenha seu sucesso, tenha prosperidade, tenha ver a vida da melhor forma possível. Então isso já é uma forma, é a forma que você tem de estar retribuindo a vida que você recebeu. O segundo ponto que eu quero conversar é sobre a motivação de querer ter filhos. Algumas pessoas realmente têm esse sonho, né? A gente vê isso um pouco mais evidente em mulheres. Eu, particularmente, sou uma dessas pessoas. Ter filho, para mim, realmente era algo inegociável. Isso sempre deixei bem claro, inclusive no começo do namoro, né, com o meu marido. Teve uma vez que a gente até terminou ali alguns meses por conta disso. Não que eu queria ter filho na época, mas ter filhos era parte dos meus planos e ele não via como parte dos planos dele. Enfim, hoje, depois de ser mãe, hoje, depois da constelação, eu entendo muito o porquê que eu queria tanto ter filho. Eu vou deixar aqui um outro vídeo que eu fiz sobre o conto das moedas. E se você não viu esse vídeo, veja que você vai entender agora de uma forma, por uma metáfora, o que eu estou dizendo agora. Muitas vezes a gente não recebeu dos pais, ou não tomou dos pais, eu vou falar a palavra mais correta, a gente não tomou dos pais
a vida que eles nos deram e a gente procura nos filhos isso. É como se a gente sempre tivesse um vazio. Você tem uma coisa, você conseguiu o emprego que você queria e você ainda se sente vazio. Você conseguiu o relacionamento que você queria e você ainda se sente vazio. Você tem o filho que você queria e você ainda se sente vazio. Por quê? Porque é bem como fala no conto das moedas. Enquanto a gente não toma a vida que a gente recebeu dos pais, enquanto a gente não honra, enquanto a gente não entende que os pais realmente fizeram aquilo, fizeram o melhor que puderam com as ferramentas que eles tinham e que eles nos deram algo que ninguém vai nos dar, que é a nossa vida, e que eles já nos deram o suficiente por nos darem a vida, a gente busca em outra pessoa, em outro lugar, em outra coisa isso. Então, é importante a gente fazer essa reflexão. Para você que ainda não tem filhos, ou para você que já tem filhos, né? Mas perceba o porquê que realmente você quer ter filho, o porquê que é importante para você. Perceba se você não tem a sensação de que um amor por filho é um amor tão sublime que vai preencher tudo isso que lhe falta. Porque esse movimento que a gente faz é inconsciente. Não é que a gente vai ter filho porque tem um vazio. Não, isso é inconsciente. A gente realmente movimenta o sistema dessa forma, faz essa dinâmica e através da constelação, através de um olhar com mais amor sobre isso, muitas vezes a gente consegue perceber isso. E o terceiro ponto que vem de encontro com esse segundo é porque muitas vezes realmente o amor que a gente sente por um filho é tão grande que a gente realmente dá a vida aos filhos e a gente daria a nossa própria vida aos filhos. E muitas vezes a gente quer tomar a força da nossa vida através dos nossos filhos. A gente coloca a nossa felicidade mediante os filhos. Quando a gente coloca a razão da nossa vida nos filhos, a gente está colocando sobre os filhos uma responsabilidade muito grande que eles não têm. Nós, como pais, nós devemos servir aos filhos e não esperar que eles nos deem algo em troca. Isso é muito profundo. A gente tem que entender, perceber que a nossa força vem dos nossos pais e os nossos filhos terão a força que vem da gente. Eu não estou dizendo que... É óbvio que é comum a gente falar, nossa, o meu filho é a razão da minha vida. Mas eu quero dizer que quando a gente coloca no filho toda a responsabilidade, sabe? Quando a gente coloca no filho que é tudo pelo filho, que é o trabalho pelo filho, a vida pelo filho, tudo é pelo filho, a gente coloca no filho uma força que ele não tem para nos dar. E isso pode trazer muito impacto na vida dos nossos filhos. Às vezes não agora, às vezes lá na frente, mas realmente a criança, né, principalmente, ela carrega algo que não é dela, né, que essa força não vem dos filhos. Então é óbvio que é o maior amor que a gente tem, né, é algo que a gente não consegue explicar, a gente só consegue sentir realmente, mas é bem importante que a gente tenha essa consciência, tá? Que a gente tenha isso assim, que a gente pense pelo menos sobre isso, principalmente quem tem filhos e está casado, né, e tem um relacionamento afetivo, a gente sempre tem que entender que o nosso relacionamento afetivo veio primeiro do que os filhos, né? Então, o relacionamento afetivo, ele não pode ser apagado ou diminuído por conta do nascimento dos filhos. E também os casais que já não têm mais relacionamento, ou às vezes nem tiveram, da mesma forma, né? O casamento não deu certo, o namoro não deu certo, enfim, mas o relacionamento veio. E algo que é muito profundo é que assim, ó,
nós como pais temos os filhos que nós precisamos, nós temos os filhos certos para nós. E nós, como filhos, temos os pais certos para nós. Ainda que nós tenhamos sido gerados por um relacionamento conturbado, por um relacionamento de uma vez só, ainda que o pai tenha abandonado, ainda que a mãe seja tóxica, enfim, cada um de nós tem o pai certo, a mãe certa, e nós somos também os pais certos para os nossos filhos, e os nossos filhos são os filhos certos para nós. Sobre ter filhos, é algo realmente muito desafiador e ao mesmo tempo eu tenho a sensação, meu filho tem 2 anos, na gravação desse vídeo, eu tenho a sensação que ao mesmo tempo é tão quanto desafiador, é sublime, né? Então, tenham filhos, quem puder, quem quiser. E para quem não quiser ter filhos, quem não puder ter filhos, vivam a vida da melhor forma, que é assim, dessa forma que vocês vão estar honrando a vida que os pais lhes deram. Tá bom? Se você ficou com alguma dúvida, alguma sugestão, pode deixar aqui nos comentários que eu vou ficar muito feliz em ler. Um beijão!